Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e vamos para a palavra de Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero dar uma notícia aqui. Os irmãos que oraram pelo pastor Ademir está bem, graças a Deus. Ele já está falando até em comer galinha caipira, né? Pastor Jesus, que é cunhado, entrou em contato comigo agora antes do culto. Pastor Ademir sofreu um infarto sexta-feira, lá na cidade de Passos. Mas graças a Deus ele já está passando bem, né? Os irmãos oraram e o Senhor ouviu o clamor. Amém? Orem por mim, porque hoje eu também, assim que eu termino o culto aqui, eu vou hoje para Boa Esperança. Lá eu tenho que empossar um pastor, empossar uma diretoria, consagrar obreiros e fazer batismo. O pastor Nava faleceu no mês de dezembro e eu tenho cuidado da igreja lá. E hoje à noite eu estarei lá, né? Estarei lá para dar continuidade na obra de Deus ali naquela cidade. Mateus capítulo 5. Eu quero falar do verso 13, mas eu quero ler o verso 1 a seguir para você entender melhor o que está acontecendo aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado que essa palavra venha trazer nessa manhã alinhamento na tua igreja. Alinhamento entre o céu e a terra. Que a tua palavra possa nos provocar nessa manhã a fazer aquilo que lhe apraz, conforme disse o profeta. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Diga comigo: eu sou o sal da terra. Diga: eu sou o sal da terra. Amém. Jesus disse: vós sois o sal da terra. O que é ser sal? Vamos entender um pouco da cultura, para depois entendermos o que Jesus estava querendo dizer com isso. Numa época
em que não existia geladeira, o sal era extremamente importante, porque o sal, ele tem a característica de preservar, de conservar os alimentos para eles não se estragarem. Então o sal era muito utilizado naquela época, mas não era só em questão de preservar os alimentos. Numa época em que a medicina não era tão evoluída, o sal era um excelente medicamento. E até hoje, o sal é usado como medicamento. Mas interessante também, numa época em que não havia uma casa da moeda, assim posso dizer, tão forte como hoje são organizados nas nações, um lastro de ouro, onde existem inúmeras moedas circulando por aí. Quando eu digo inúmeras moedas, eu me refiro a euro, dólar, peso, e aí vai. Naquela época, as pessoas também, elas, quando iam comprar um produto, eles levavam outro produto. Por exemplo, se você plantou o trigo e você precisa de comprar açúcar, então você leva o trigo e dá 1 quilo de trigo a troco de, sei lá quanto de açúcar, não sei. O que eu quero dizer é que o sal também era usado como dinheiro naquela época. Era uma moeda de compra, de venda e de troca. Muitos soldados, quando iam para a guerra, os seus salários eram pagos em sal. Eles recebiam sal como recompensa do seu trabalho. Daí, no latim, veio a palavra salarium. E hoje, no português, salário. Você sabia disso? O salário que você recebe veio da palavra sal. Pagar com sal, salário. Bom, por que eu estou falando disso? Para mostrar para você a importância do sal. Quando Jesus compara aquele grupo de pessoas ao sal. Jesus estava comparando aquelas pessoas a algo muito importante, algo extremamente fundamental para aquela época. E o que me chama a atenção é que Jesus estava no Monte das Bem-aventuranças, e ali no monte, Jesus falando a um grupo de pessoas, mas era um grupo de pessoas simples, era uma multidão, inúmeras pessoas estavam ali, gente do povo, pescadores, gente simples, prostitutas sensibilizadas, fiscais de impostos, pais de famílias curiosos para ouvir aquele a quem Deus estava dando uma nova mensagem, mães esperançosas no meio daquela multidão, em busca de uma transformação do seu filho, gente doente, gente angustiada, gente oprimida, gente sadia, gente alucinada, gente endemoniada, gente oprimida, gente culpada, gente boa. Havia gente de todo tipo ali. E Jesus, no alto daquela montanha, começou então aquele discurso. E Jesus, ao olhar para aquele povo que vivia, posso dizer, um pouco que marginalizado à sociedade, não eram pessoas de expressão, não eram pessoas importantes, não eram pessoas do governo, não eram os sacerdotes, não era gente do povo. Gente que não tinha valor, e agora Jesus dá um valor a eles, porque quando ele compara aquele povo ao sal, Jesus estava dando valor a eles, e dando aquilo que era de mais valor naquela época. Esse é o contexto, que às vezes passa despercebido ao nosso olhar, ao ler a Bíblia. Jesus disse para aquele povo simples, vocês são o sal da terra. Jesus estava vendo naquele povo algo que as pessoas não conseguem ver em nós.
As pessoas olham para nós e elas não conseguem enxergar o que existe dentro de nós, um potencial gigantesco. Era justamente isso que Jesus via quando ele olhava para aquele pescador, quando ele olhava para aquela mãe aflita, quando ele olhava para aquele trabalhador, aquele pai de família, quando ele olhava para aquele endemoniado, como um dia ele se deparou com o gadareno que tinha uma legião. E uma legião, naquela época, era o nome do exército romano, de um agrupamento, de uma força do exército romano. Uma legião tinha aproximadamente 4.000 soldados. Isso quer dizer que aquele homem tinha dentro dele 4.000 demônios. Jesus enxergou algo de valor naquele homem e fez dele um grande evangelista. Ele foi para Decápolis, conjunto de 10 cidades, e ali ele pregou o seu testemunho. Isso foi em Marcos 5, Marcos 8, Jesus volta a Gadara. Jesus foi expulso por os moradores de Gadara, mas quando ele volta em Gadara, em Marcos 8, havia uma grande multidão aguardando Jesus. Por quê? Porque um ex-endemoniado, possuidor de legiões, agora estava dando testemunho da transformação. Meu irmão, você pode pregar inúmeras mensagens. A mais poderosa de todas elas é o seu testemunho. Essa é a mensagem mais poderosa. Eu não conhecia Cristo. Quando eu não conhecia Cristo, minha vida era assim. Jesus entrou na minha vida e mudou. E hoje eu sou outra pessoa. Jesus enxerga dentro daquele povo o que Paulo disse mais tarde em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Paulo disse o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vaso de barro, mas aqui dentro há um tesouro que Deus colocou dentro de você. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ao enxergar esse potencial naquela multidão, Jesus dizendo para eles: vocês são o sal da terra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vou usar vocês para transformar aquilo que vai dar gosto ao mundo. Era isso que ele estava dizendo. Vou transformar vocês naquilo que vai dar gosto, naquilo que vai dar sabor, naquilo que vai dar tempero ao mundo. Nós somos o tempero do mundo. Nós somos o sabor do mundo. Se o mundo ainda não foi destruído, é por nossa causa. Vai para Gênesis 19 e estuda a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou acabar com tudo. E Abraão diz: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Aí Deus disse: não, se tiver 50 eu não destruo. 40, 30, 20, 10, ou seja, o que impede a destruição é o povo de Deus. Eu não vou entrar nesse texto, mas Tessalonicenses vai nos falar sobre isso, Colossenses também fala um pouco sobre isso, uma palavra mais voltada para o Apocalipse, sobre a retirada do Espírito Santo da terra. Não é assunto de hoje. Mas o que Jesus quis dizer ao chamar aquelas pessoas e ao nos chamar de sal? O quê? Ao nos chamar de sal, Jesus está dizendo: vocês farão a diferença nesse planeta, dando gosto à terra, dando sabor à terra. É isso. A terra que ele está se referindo não é essa terra que está debaixo dos nossos pés. A terra a qual ele se refere são as pessoas, a humanidade, a sociedade, a sua família, os seus amigos, as pessoas, de um modo em geral. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está nos dizendo que este mundo ele é sem sabor, que esse mundo ele é amargo, que esse mundo ele é sem prazer. E o que ele está dizendo? Que nós vamos dar sabor ao mundo, ou seja, a expectativa de Jesus quanto à nossa existência no mundo é uma expectativa prazerosa. Quando se fala de sal,
É impossível falar de sal sem falar de gosto. É impossível falar de sal sem falar de sabor. É impossível falar de sal sem falar de tempero. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são o sal da terra. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, Ele também está dizendo que a nossa vida tem que ser tão saborosa que o mundo ao nosso redor precisa sentir desejo de experimentar aquilo que nós temos experimentado. Você compreende isso? A sua vida tem sido saborosa, a ponto de provocar nos outros o desejo de participar dessa vida. Eu não estou me referindo a uma vida sem problemas, não. Mesmo porque o mesmo Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas é quando você está passando por lutas, é quando você está passando por um momento de desesperança, e todos dizem, acabou, não tem mais jeito. E aí eles vão até você e vê você dizendo, não, eu creio, Deus é poderoso, Deus tem poder para mudar a minha vida, e ainda que Ele não mude a situação, o campo de guerra que está ao meu entorno, mas aqui dentro, eu tenho paz. Sabe, é isso que as pessoas às vezes veem nos nossos velórios. É isso que eles veem. Quando eles chegam num cemitério, e ali, ou numa funerária, em Formiga os velórios são em funerárias, ou numa casa onde está acontecendo, ou até mesmo na igreja, quando às vezes um líder de uma igreja, uma coisa, e as pessoas vão, e eles falam, olha, a gente sabe que existe tristeza aqui. O ambiente está tomado de tristeza, o ambiente está tomado de dor, mas ao mesmo tempo, o ambiente também está tomado de paz. Paz. Essa semana mesmo, eu fui num velório de um irmão aqui da igreja, de um líder de célula, e ele falava para mim, pastor, ele partiu, mas nos últimos momentos ali no hospital que eu tive com ele já teve conhecimento da palavra, e ali agora ele pediu perdão dos seus pecados. Eu tive o privilégio de levá-lo a reconciliar com Jesus ali, poucos momentos antes da sua morte. Então, pastor, eu estou triste, mas eu estou em paz, porque eu sei onde meu irmão está. Você está entendendo? É isso que o mundo quer experimentar. Eles buscam na religião, mas a religião não pode dar. É só Jesus que dá isso. É quando você tem experiência, você tem vida com Ele. Nós precisamos ter uma vida tão saborosa, que as pessoas têm desejo de conhecer. Sabe, de ver as lutas ao nosso entorno, as dificuldades com as quais nós lidamos, mas eles estão de olho, não é na dificuldade da qual nós estamos lidando, é como nós, não é o que, mas é o como, não é o que acontece, é o como está acontecendo. Ao dizer que somos o sal da terra, quando Jesus afirma que nós somos o sal da terra, Ele está querendo dizer com isso que, se por um lado, nós levamos o sabor ao mundo, por outro lado, nós não somos iguais ao mundo. Existe uma diferença. Porque se eu sou igual, o que eu vou acrescentar? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Ao mesmo tempo que nós damos sabor ao mundo, nós somos diferentes do mundo. Nós não somos iguais ao mundo. Aliás, a nossa utilidade de Jesus, a nossa utilidade, ela está quando nós estamos dentro da terra, ou seja, dentro da sociedade humana. Enquanto nós damos sabor, damos gosto à diferença. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Mas o sal não é somente sabor. O sal também preserva. Preserva para não... Ali ele estava
coitado, meus olhos escorreram por uma outra leitura dentro de Deuteronômio 8. E eu vim parar aqui no versículo 20 do capítulo 9, do Deuteronômio, quando diz assim: também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Moisés intercedendo por Arão, para que Arão não se perdesse. Nós também temos essa função de impedir que se perca, porque nós somos o sal da terra. E quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, Ele está dizendo que existe uma diferença. Nós somos o sal e não a terra. Nós somos o sal e não nós somos o sal da terra e não a terra da terra. Bom, o que ele quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso, pastor? Que quando o sal fica com gosto de terra, não tem sentido. Quando o sal fica com gosto de terra, ele fica insípido, ele se torna lixo, não sendo possível diferenciá-lo de um monte qualquer. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou dentro do mundo, eu não posso ter o mesmo cheiro do mundo. Eu não posso ter o mesmo sabor do mundo. Eu estou no mundo para provocar um sabor diferente. Eu estou no mundo para provocar um gosto diferente. Porque se eu tenho o mesmo gosto do mundo, como é que eu vou fazer a diferença no mundo? Se você diz que é sal da terra e não tem diferença nenhuma daqueles que estão aprontando lá fora, que porcaria de sal é essa que você é? Eu disse que hoje é dia de alinhamento. Para você ser sal, você precisa ter sentido e significado nessa terra. E para você misturar com o mundo, você tem que misturar, mas você precisa manter o seu conteúdo e filtrar as coisas do mundo. Uma vida de consagração, de oração, de santidade. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Estou no mundo, mas como se eu não estivesse nele, disse Paulo aos Coríntios. Estou no mundo para fazer a diferença. Essa diferença não é estabelecida por critérios visíveis, como tamanho de cabelo, usar ou não usar batom, porte ou não porte de joias, calça comprida, saia. A diferença não é essa. Não estás falando aqui sobre legalismo. Não estás falando aqui sobre liberalismo. Não. Não é isso. Está falando de conteúdo. De algo interno. Que está dentro de nós. Mas ao mesmo tempo que está dentro de nós, também se externa. Porque Jesus mesmo nos ensinou e deixou claro que o exterior é reflexo do meu interior. Aquilo que minha boca fala procede do que o meu coração está cheio. Eu não posso julgar as pessoas pelo seu exterior. Mas quando o exterior da pessoa contradiz os bons costumes bíblicos e a doutrina bíblica, que o exterior mostra o que está dentro, com certeza mostra. E como mostra? Nesse contexto de ser sal da terra, o casal de namorado, sal da terra, não pode levar a vida de casado. Se o casal que namora é sal da terra, você tem que ser diferente dos casais que namoram lá no mundo. Você não pode fazer sexo com sua namorada, com seu namorado. Porque vocês não são casados. Vocês são namorados. Vocês são noivos. Cabe a vocês ser sal da terra. Como é bom a gente viver de acordo com os parâmetros bíblicos, porque isso dá respaldo para a gente falar. Me converti com 16 anos. Romilda tinha 15. Namoramos e casamos com 21 anos de idade. Foram 5 anos de namoro, noivado, até chegar ao casamento.
e casamos virgens. Por quê? Lutamos contra a nossa natureza? Muito! Tinha dia de eu entrar na igreja e falar, eu sou o lixo dessa igreja. Porque eu lutava contra a minha natureza. Mas ao mesmo tempo, o Senhor me dava escape. E ao mesmo tempo, eu entendia que Deus estava me preparando para chegar e ter autoridade para qualquer jovem que fala, é difícil, pastor. É difícil, mas não é impossível. Por que vocês não faziam? Por causa de uma pessoa. E é a mesma pessoa que me faz ser fiel a ela até hoje. Jesus. Temor. Temor. Nada nessa terra é mais importante do que a minha vida com Ele. Nada. Nada. Nada está acima dele para comigo. E não é de boca, é de vida. Quando se fala que é sal da terra, e é casado e vive adulterando, fala que é sal da terra, mas lá no seu trabalho, longe da esposa, quando passa uma mulher, está lá mexendo. E naquela hora os seus colegas de trabalho já dão uma cutucada no outro e diz, ao crente aí, ó. Fala que é sal da terra, mas não tem noção do ridículo. Irmãos, isso aqui é igreja, isso aqui não é clube. Olha a roupa que você vem aqui. Presta atenção no tamanho das suas roupas. Eu não quero estipular aqui doutrinas de uso e costume. Homem usa calça, mulher usa saia. Mesmo porque nas igrejas que as mulheres só usam saia, vai lá ver o tamanho das saias delas. E ainda vira para o pastor e diz, eu estou na doutrina. Nós precisamos ter noção de onde nós estamos. Eu me lembro, eu era garotinho, eu fui criado na igreja católica, minha mãe era católica, meus pais eram católicos, eles me levavam para a missa. E eu me lembro que quando eu aprendi a ler, quando um menino está aprendendo a ler, ele quer ler tudo, sim ou não? Ele quer ler tudo. Eu me lembro que dentro da igreja, e aí alguns de vocês talvez vão se lembrar disso, o padre da época, eu não sei se era o padre Clemente, Padre Cornélio, Padre Clemente na época, ele botou uns cartazes lá na igreja católica assim, você não vai à igreja como você vai ao clube. E que encheu a igreja de cartazes. Eu era menino, estava aprendendo a ler, então as primeiras coisas que eu aprendi a ler foi isso. O que eu quero dizer, sabe, a gente tem que ter noção daquilo que é ridículo. Você está entendendo? Aqui não é lugar disso. Eu também não quero que você vá para um, ô pastor, estou indo lá no clube, estou indo de paletó e gravata, porque você também vai ficar ridículo. Não é lugar disso. O que você precisa entender é que você precisa se comportar de acordo com o ambiente que você está. Se você quer ser sal da terra, você precisa ser sal da terra e não terra da terra. Eu não estou aqui para lançar a doutrina de uso e costume, pelo amor de Deus, me entendam. Mas eu sei que as mulheres que realmente se preocupam em vestir conforme a Bíblia diz, e conforme... Pastor, e qual é a vestimenta da Bíblia? É a vestimenta da decência. É o que Pedro diz. Quando vocês vão comprar roupa, vocês têm muita dificuldade. Por quê? Chega nas lojas, não acha uma roupa. Por quê? Porque as modas do mundo são ditadas por gente que tem uma vida extremamente complicada em relação a costumes. Sabe, eu até acho que vocês deveriam fazer curso de moda. Digo aí às moças, rapazes, faz uma faculdade de moda para tentar mudar a moda lá fora. Porque a moda do mundo está na mão de gente que quer fazer o homem vestir de mulher e mulher vestir de homem. Outro dia eu estava vendo cueca para mulheres. É bem possível, eu não vi, mas é bem possível que tenha calcinha para homens. É bem possível. Não entendo de moda. Se você é sal da terra, você precisa entender isso. Sensualidade sua é para o seu marido. Se você é sal da terra, você precisa entender
que os seus negócios, na empresa onde você trabalha, onde você está, devem ser honestos, transparentes, sem trapaças. Pastor, vendi um carro fundindo o motor para uma pessoa, Deus é fiel, me ajudou a sair daquilo lá. Pelo amor de Deus, irmão. Se você é sal da terra, você é um músico decente. Você é um músico que tem vida com Deus. Porque o Evangelho não suporta você estar no show do Pablo Vittar. Pablo Vittar? O Evangelho não suporta você estar no show do Pablo Vittar hoje e tocando no coral da igreja amanhã. Está no show do Safadão, que agora virou primo, né? Se batizar ele. Mas enquanto ele estiver fazendo show, ele é primo. Está no show do Safadão e depois está lá. É aquilo que eu disse. Eu não julgo a pessoa pelo exterior dela, mas eu julgo se o exterior dela está contra a minha Bíblia. Não dá! Não dá! Deus nos chamou para ser sal da terra e não terra da terra. É isso que faz a diferença. Nós não podemos nos conformar com essa inversão de valores que o mundo tem colocado, imposto, transformando o certo no errado e o errado no certo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a verdadeira, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tem que haver uma transformação no cabeção, irmão. Porque quando há uma mudança de pensamento, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de atitude, e o nome do Senhor é glorificado. Deus é poderoso na vida daquela igreja. Olha aquela pessoa como ele era e olha quem ele é hoje. Só Deus pode transformar. Na expectativa de Jesus, nós somos o sal e não o mundo. Na expectativa de Jesus, chamando-nos de sal, somos nós que influenciamos o mundo e não o mundo que nos influencia. Isso tem que ficar muito claro. Caso contrário, a decepção do Senhor lá em cima é muito grande. Deus não te chamou para ser sal na terra. Deus chamou para ser sal da terra. Não é a terra que gera sobre você, é você que vai gerar gosto sobre a terra. Existe uma diferença. Porque Jesus, ao dizer isso para aquele povo, interessante que quando nós falamos de uma transformação, quando nós falamos de uma grande mudança acontecendo, nós imediatamente viramos para Brasília e falamos: Brasília precisa ser transformada, o Congresso precisa ser transformado, o Palácio precisa ser transformado. Mas a transformação não começa por lá, a transformação começa por aqui. Porque aqueles que estão lá saíram do nosso meio, do meio do povo. A transformação acontece aqui. E isso me preocupa. Me preocupa por quê? Porque a igreja brasileira, ela tem crescido, e crescido muito. Mas não provoca transformação de sal aonde está. Ano passado nós estávamos em reunião de pastores, e passaram uma pesquisa para nós. Acredite se quiser. Rio de Janeiro. São abertas 365 igrejas por ano no Rio de Janeiro. E quanto mais igreja abre, pior fica o Rio. Por quê? Porque é um evangelho sem sal. É um evangelho de divisão. É um grupo que briga aqui, sai xingando, monta uma ali na esquina. Aí depois eles dividem lá e monta outra. Depois eles dividem lá e vai... Vocês já viram isso? Vai saindo que esse grupinho é um troço que não soma em nada. Não soma, não ajuda, não muda nada no contexto. É pregar para crente. Na verdade, é até gerar uma semente de maldição, né? Porque cada árvore produz segundo a sua espécie. E aonde tem divisão,
vai produzir, o que nasceu de divisão, vai gerar divisão. Uma das coisas que você deve glorificar a Deus por essa igreja a qual você frequenta, não é pelo pastor que você tem, ou pela seriedade que essa igreja leva às coisas. Não é. É pelo como ela começou. Porque se essa árvore hoje está dando bom fruto, é porque a semente foi boa. Não foi semente de divisão. Não foi. Uma família que se converteu daqui, que se converteu no Rio, e voltou para cá, e chegaram na sua casa que não tinha visão de célula, mas o que fizeram foi célula. Começaram um grupo de reunião ali na sua casa. E essa igreja nasceu na sala de uma família simples, mas que era boa semente. Boa semente que hoje está produzindo frutos. E está produzindo frutos até em Londres, na Inglaterra. Ultrapassou o oceano. Quando a semente é boa, o fruto é bom. Eu prezo muito por essa questão de princípios, irmãos. Porque o que começa certo tem tudo para dar certo. E o que começa errado tem tudo para dar errado. Pode haver até uma mudança no meio do caminho. Mas tem que gastar muita energia para fazer essa mudança. O que Jesus está ensinando para mim e para você é que existe uma diferença entre nós e o mundo. Embora, sendo nós pessoas que vivemos numa mesma época que as outras, nós somos radicalmente diferentes da geração a qual nós fazemos parte. Por que nós somos diferentes? Porque nós somos o sal. Nós somos o sal. Mas não adianta ser sal. Pastor, não, eu sou sal, pastor. Eu tenho a minha vida com Deus, eu sou sal e... Beleza, irmão. Mas Jesus não falou que é para você ser sal no saleiro. Jesus falou que é para você ser sal na terra. Vamos imaginar que essa igreja aqui seja um grande saleiro. Hoje é a reunião do sal. E é possível que alguns estejam se sentindo muito salgados nessa manhã. Quando Jesus afirma que nós somos o sal da terra, o negócio aqui está sério, eu estou falando. É algo relativo à natureza social. Não é a terra, obrigado. Não é a terra em si, mas é a natureza. Jesus disse, vocês são sal da terra. Ele não disse, vocês são sal dentro do saleiro. Ele estava dizendo, quando ele disse, vocês são sal da terra, eu vou colocar vocês como sal dentro de um contexto totalmente diferente do seu próprio contexto. Vocês vão viver no meio de diferenças. Vocês vão viver no meio de coisas estranhas. Eu vou julgar vocês dentro de algo que é radicalmente oposto àquilo que vocês aprendem na igreja. Eu vou colocar vocês lá dentro, para vocês provocarem mudança naquilo lá. Porque vocês são o sal. É mais ou menos um resumo do que ele disse. Vocês são ovelhas no meio de lobos. Um dia uma irmã me procurou. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, pelo amor de Deus. Porque eu estou no emprego. Eu estou no trabalho, pastor, eu só preciso de ver. É só gente endemoniada tem no meu emprego. Ora a Deus, pastor, para Deus me tirar de lá. Eu falei, a senhora não entendeu. A senhora está querendo, o salário é bom? É bom. Meu patrão gosta de mim. Mas então o que a senhora quer sair? Tem um monte de gente endemoniado. Ei, quem é mais forte, a luz ou as trevas? Só não entendeu, dona. Irmã, Deus está chamando a senhora para libertar aquele povo. Deus colocou a senhora ali para trazer o evangelho. É o sal da terra. Aquele povo não sabe o que é sal. Mas quando você estiver lá dentro, eles saberão o que é o sal. Muitas pessoas dizem, não pastor, eu tenho um chamado, pastor, eu tenho um chamado. Deus tem um chamado para mim. Ah é, meu irmão? Qual é o seu chamado? Ah, meu chamado é cantar na igreja. Meu chamado é tocar na igreja. O outro diz, não, meu chamado é pregar na igreja. Não, meu chamado, sabe o que é? É ser líder de célula. Amém. Meu chamado é ser obreiro na igreja. Amém. Eu não discuto isso com você, não. Você pode ter o chamado de cantar, de tocar, de pregar, de orar, de ser líder.
E eu acredito que realmente isso é verdade. Mas você precisa entender uma coisa. O seu primeiro chamado não é esse. O seu primeiro chamado é ser sal na terra. Sal na terra. Porque se você não está salgando lá, aqui dentro você também não vai salgar. Você precisa entender isso. Quando a igreja, quando a IBVB está lançando casas de paz, eu mais um, minha célula vai batizar mais 3, atos de bondade, projeto de transformação de bairro, quando a IBVB traz isso aqui no altar para você, na verdade, sabe o que ela está fazendo com você? Vai ser sal aonde você é chamado para ser, lá fora. Lá fora, vai salgar nas casas, as células estão nas casas, vai salgar lá fora, porque aqui, lugar de sal, não é no saleiro, lugar de sal é na terra, temperando a terra. Daí então, quando você sair para abrir uma casa de paz, alguém te perguntar, onde é que você está indo? Responde para ele, estou indo ser sal da terra. Quando você sair para trabalhar, onde é que você está indo? Estou indo ser sal da terra. Eu vejo alguns pastores assediando vocês. Eu vejo alguns pastores oferecendo cargos e oportunidades nas igrejas para vocês. E muitos dizem, olha, a IBVB não dá cargo para a gente. A IBVB não dá oportunidade para a gente. Eu não sei o que você chama de oportunidade. Realmente, eu até concordo com você, porque a proposta da IBVB não é oferecer cargo dentro da igreja. A proposta da IBVB é oferecer para você cargo fora da igreja. Para você estar aonde Jesus quer que você esteja, sendo sal lá fora, salgando lá fora. É lá fora que a coisa acontece. Você acha que Deus me treinou para estar aqui hoje, falando com você, dentro de templo? Quem conhece a história da minha conversão, sabe que boa parte do meu ministério se deu nas ruas. Quer um púlpito melhor do que o da penitenciária? Vai lá ajudar o irmão Tchãozinho. É todo sábado, né, irmão? Quer um púlpito melhor do que lá em Albertos, que ele também está lá plantando igreja? Quer um púlpito melhor do que o do Geraldo Veloso, para você provocar uma transformação? Quer um púlpito melhor do que o asilo? Do que o hospital, a Santa Casa? Que você vai lá toda semana, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia tem um grupo da igreja cuidando das pessoas lá do PAN. E não foram mandadas por mim, não. Não fui eu que falei, ó irmão Mauro, ó Marquinho, ó Heloísa, você vai na terça, você vai na... Não. É gente que entendeu que foi chamado para ser sal. E ao ver uma necessidade, falou, eu preciso ir lá salgar. A igreja podia fazer muito mais coisas, muito mais. Mas não faz. Não é porque eu não quero. É porque falta mão de obra. Falta gente que diz assim, eis-me aqui. Pastor, tudo que eu preciso da sua parte é um apoio. Cleiton. Levanta aí, Cleiton, por favor. Quantos anos você usou droga? 18 anos usando droga e álcool. Quando você converteu, você estava com quantos anos? 33 anos. Comecei uma célula na minha casa, meu aniversário, me chega o Cleito lá em casa com um peixe, num bafo de cachaça, ele e o peixe. Eu falei, meu Deus do céu, eu como esse negócio, não como? Esse cara deve ter pegado esse aí no Rio Formiga. Mas começamos a trabalhar ele. Um dia, eu virei para ele e falei, o que você quer? Pastor, eu quero trabalhar com dependente químico. Eu virei para ele e falei assim, então faz psicologia. Parou. Ué, faz psicologia. Ah, mas eu 18 anos drogado. Faz psicologia. Você formou em psicologia quando? 2 anos. Quantos anos de faculdade? 5 anos de faculdade. Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Pode sentar, Cleiton. Obrigado. Irmão, a única pessoa que te impede de ter oportunidade é você mesmo.
é você mesmo. Quando você começa a estudar a história de John Wesley, Deus usou tanto, eu digo para você, estude a história de John Wesley. John Wesley livrou a Inglaterra de uma guerra civil. E sabe onde é que ele pregava? O púlpito dele era as praças, eram as ruas. Porque nas igrejas ele era proibido de pregar pelos pastores. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Por isso, é possível que nós vamos perder muitos membros da nossa igreja para outras igrejas. Mas uma coisa eu tenho consciência, estou fazendo a vontade de Deus, ensinando o povo a ser sal da terra e não sal dentro do saleiro. Vão tentar te pescar com cargos. Se você não for sal do saleiro, você vai atrás. Vou te dar lá um mês de oportunidade, passar um melzinho na boca. Já pensou se todo mundo vai para lá? Como é que vai ficar as oportunidades? O chamado dessa igreja não é para pescar em aquário de outras igrejas. O chamado dessa igreja é para ganhar, batizar, discipular e enviar. Esse é o nosso chamado. E nós não vamos nos desviar dele. Não vamos. Vamos perder gente? Vamos perder gente. Mas nós vamos manter fiel ao propósito da palavra de Deus. Isso é que é importante. Quando o sal se torna insípido, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Sabe, quando o sal se torna insípido, o que é insípido? Insípido é sem sabor, é sem gosto, é sem graça. Deixa eu contar um pouco do contexto cultural para você entender o que Jesus estava chamando de sal insípido. Como eu disse para vocês, o sal tinha um valor muito grande. E o maior reservatório de sal do planeta está lá em Israel. Você sabe onde é que é? Mar Morto. Então as pessoas iam ao Mar Morto, eles têm todo aquele processo de extrair o sal, e depois eles vendiam o sal. E eles levavam o sal para o templo, porque as ofertas pacíficas e os holocaustos eram salgados. Havia a aliança de sal na Bíblia. Você vai ler isso no Antigo Testamento. Então, muito sal era colocado nos depósitos do templo. Mas havia um sal que perdia o sabor, perdia o gosto. E aí o que eles faziam com esse sal? Eles colocavam esse sal dentro de um cômodo, e era o cômodo do sal insípido. O sal que não salga. Mas por que eles guardavam ele se ele não salgava? É que em Jerusalém, em uma determinada época do ano, neva. Não neva muito, mas neva. E quando neva, o mármore do templo fica extremamente escorregadio. Então, o que eles faziam nessa época? Eles pegavam o sal insípido e jogavam em cima da neve, dos blocos de gelo do mármore, para a neve, para o gelo derreter. Você sabia que sal derrete gelo? Então, o sal derretia o gelo, a água evaporava, mas o sal permanecia. E quando os homens vinham ao templo para adorar, o que eles faziam? Pisavam no sal insípido. Daí Jesus disse, o sal quando se torna insípido, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Quando se torna um sal insípido, você perde o seu lugar. Você perde a sua missão. Você perde a sua visão. Você perde o seu propósito. Você perde o seu destino. Davi só se tornou rei em Israel, porque o rei que estava sentado no trono se tornou sal insípido. Sabe o nome dele? Saul. Deus rejeitou Saul porque ele se tornou insípido. A minha oração é, Deus, eu não quero ser insípido, sem sabor, sem gosto e sem graça. Quando o sal se torna sem sabor, ele é pisado pelos homens. Quando você se torna um cristão que não salga, com a sua presença, porque o cristão que é sal, muitas vezes ele não precisa nem abrir a boca. Quando ele chega, a presença impõe respeito. Vamos parar, porque fulano chegou. Sim ou não?
Quando o sal perde o sabor, não salga com a presença, no trabalho, sabe o que acontece? Quando você perde o seu sabor, quando você se torna insípido, ninguém te vê como cristão. Na verdade, eles te veem como hipócrita. Aí o hipócrita, acabou de chegar, ó, vive uma vida na igreja e outra fora. Lá no pastor, ele é aleluia, glória a Deus. Aqui dentro, é isso aí que vocês estão vendo. É comum a gente ouvir pessoas dizendo, olha, pastor, eu queria receber uma oração. Lá no meu trabalho tem até um crente lá, mas é a mesma coisa que eu. Ninguém respeita sal insípido. Por quê? Porque a sua presença não salga, não tempera, não dá sabor no ambiente onde se encontra. Sendo assim, ele só serve para uma coisa: piada e zombaria. Uma coisa é o mundo zombar da nossa vida com Deus, porque lá em Mateus 5, antes de entrar no sal, Jesus já fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Outra coisa é as pessoas zombar, criticar, debochar de você por causa da sua vida com Deus. Outra coisa é o mundo zombar de você pelos seus maus testemunhos, pela sua hipocrisia e pela sua falta de sabor, tempero, pela sua falta de sal. Romanos 2, 21, 24 diz: então você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quando você se torna sal insípido, seu problema é o diabo. Porque a única coisa que lhe resta é ser pisado pelos homens. Você passa a ser tapete da sociedade. Olha lá, ó. Olha lá o pregador, ó. Olha lá o crente, ó. Você vira deboche na boca dos homens. Motivo de zombaria, de piada e de escárnio. Deus não te chamou para ser motivo de deboche, de escárnio entre os homens por mau testemunho. Deus te chamou para ser motivo de deboche, de escárnio e de piada pela sua vida com Ele. E isso honra o nome dEle. Deus não quer você passando por isso. Deus te levanta na cidade para ser uma pessoa honrada, como servo, como serva de Deus, respeitado, respeitada. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Então vá em frente. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Pega o seu marca-página. Nós vamos orar agora, sendo sal, como Abraão foi na vida de Ló, como Moisés foi na vida de Arão. Nós vamos ser na vida dessas pessoas, agora nós vamos orar por elas. Feche os seus olhos.